Vamos dar início aí. A sexta monitoria, dia 3/8, terça-feira. E como a gente já consagrou a resposta da maioria das questões da, da prova até o momento, a última monitoria fechou, né? Com o hitter, a gente conseguiu fechar todas as questões. Então nessa monitoria, a gente vai dar uma relembrada de algumas questões importantes que se remetem à prova, né? Os períodos, no caso, né? E aí, a partir do entendimento desses períodos, creio eu que vocês consigam responder com tranquilidade todas essas questões. Lógico, aqui a gente não vai dar a resposta pronta para vocês, né? A gente vai ajudar vocês a refletirem sobre os momentos em que vocês poderão construir a resposta de vocês. A intenção é ajudar, né? E relembrar. Bom, o primeiro momento que a prova requisita você relembrar é sobre a questão dos mitos. Bom, que momento que esses mitos eles surgem, né? Durante a Grécia e na Roma clássica. Bom, como está escrito aqui, primeiramente temos de frisar que os mitos foram as primeiras narrativas que tentaram explicar o universo, a natureza e seus fenômenos. Ou seja, eram as primeiras explicações que eles fizeram, né, para a gente conseguir compreender a natureza, compreender como ela funciona, compreender como ela se desenvolveu, e era o primeiro esboço do pensamento acerca da natureza e seus fenômenos, para tentar entendê-la como ela funcionava. Então, lógico, tem coisas que hoje sabemos que não são verdade, né? Se basicamente se está tendo, por exemplo, um maremoto ou alguma movimentação dentro do mar, nós sabemos que não é Poseidon fazendo com raiva ou algo do tipo. Nós sabemos que é um efeito dos movimentos tectônicos que vão estar propiciando esse fenômeno da natureza. Mas nessa época, para eles, era muito difícil ter acesso a essas informações que nós temos hoje. Então, eles tentavam expressar da forma que eles conseguiam. Então, essa é a primeira expressão que a gente tem, assim, é o momento que a gente começa a estar caminhando no pensamento científico e também, por consequência, no pensamento geográfico. Bom, dando continuidade. O saber da época recorria às causas sobrenaturais, à ação dos deuses e de forças mágicas da natureza, estando, portanto, atrelado às crenças religiosas e costumes culturais. Portanto, é um fato muito comum que a gente percebe ao longo da humanidade e até nos dias de hoje que muitas causas que existe uma explicação científica por trás, ele é atrelada a alguma explicação religiosa ou uma causa mais simples e mais fácil de ser digerida. Portanto, nesse período não era diferente. Muitas vezes algo que tem uma explicação científica, que tem uma explicação que talvez seja um pouco mais complexa, ela acaba não vindo a vigor. Muitas vezes existe uma coisa do ser humano, né? Existe uma motivação a buscar sempre uma causa religiosa ou uma causa mística, uma causa mais simples de ser entendida, né? E que na verdade ela meio que além de ser mais fácil de ser entendida, ela meio que se desliga da necessidade de você precisar de outros conhecimentos para poder entender aquele fato que, para um primeiro momento de contato, era inacessível. Né? Por exemplo, na Idade Média, em que falavam que as pessoas que tinham, por exemplo, esquizofrenia, que ouviam vozes, eram pessoas que estavam possuídas pelo demônio, que estavam ou possuídas por algum ente religioso, e nessa época aqui, não seria diferente. As explicações que eles tinham para os acontecimentos que eles estavam vendo, aqui agora trazendo para a parte da ciência, era basicamente atrelado às suas crenças religiosas e os seus costumes culturais. Ou seja, era baseado naquilo que eles podiam ter de acesso à informação para explicar aquela realidade. Era uma tentativa de explicação.
que ao longo do tempo a gente vai perceber que ela foi importante para que a gente hoje consiga entender a realidade com mais precisão. Foi importante dar esse primeiro passo de tentar explicar. Isso se vê muito na ciência. Existe essa questão da tentativa e o erro para poder ter um desenvolvimento do conhecimento. Então, foi graças a essa tentativa deles de explicar a realidade que, com o passar dos anos, foi visto que foi um erro e que foi corrigido e fez cada vez mais a ciência se aprimorar. Então, é importante a gente olhar para esse período e entender que, ok, tem erros, mas foi um passo muito importante para a gente poder compreender essa movimentação, esses primeiros passos, esse engatinhamento do conhecimento científico, né? Então, muito importante lembrar que esse foi a primeira tentativa de explicar o universo, né? Ou seja, os acontecimentos da natureza e os seus fenômenos, e eles eram baseados em crenças religiosas e costumes culturais da época da Grécia e da Roma antiga. Vamos lá. Bom, aqui como exemplo, né, tem as obras do Homero, né, Ilíada e Odisseia, e nelas o Homero descreve o contexto e a história da Guerra de Troia, modelando o verdadeiro homem que, em sua virtude, compreende a grandeza dos deuses. Suas histórias revelam, além das relações dos deuses entre si, dos deuses com os mortais, revelam a relação dos deuses com a natureza, o que representa uma tentativa de expor a maneira como os fenômenos ocorrem. Ou seja, era o primeiro passo que se viu para conseguir explicar como que as coisas acontecem na natureza. Porque meio que a ciência, ela tem esse papel hoje, né? De desvendar alguma questão, né? Desvendar alguma questão imposta. Se for um estudo científico dentro das áreas naturais, é desvendar uma questão dentro das áreas naturais. E aqui eles estavam tentando desvendar esses fenômenos da natureza. Como? A partir das explicações que eles conseguiam na época, que eram partindo de conceitos religiosos e culturais de sua época. Bom, aqui tem dois exemplos. Bom, e isso, como a gente pode perceber, né, exibe um paradoxo. Por quê? Qual é esse paradoxo? Na tentativa de explicar as causas, chega-se a um fator depende da vontade dos deuses. Como encontrar as causas explicativas para os fenômenos da natureza, né? É desse paradoxo que surgem as críticas que motivam a busca por uma maneira de se pensar a natureza. Então, os primeiros pensadores buscaram encontrar as causas na própria natureza, não fora dela. Eis que surgem os filósofos naturalistas. Olha que passo importante, que foi graças a essa tentativa dos mitos, né? É, durante esse primórdio do pensamento, né? Foi graças a esse primeiro passo, essa vontade de querer entender a natureza, de querer explicá-la, foi graças a esse passo que eles conseguiram chegar a alguma conclusão. Foi graças a essa tentativa, a esse não medo de errar, né? A essa tentativa de explicação que eles chegaram um pouco mais perto do conhecimento que a gente tem hoje, né? Então, aquele passo dos mitos foi importante porque foi a primeira explicação. Foi o primeiro passo para eles conseguirem entenderem a natureza. E foi graças a essa tentativa e erro que conseguiu chegar em um conhecimento muito mais próximo do realmente conhecimento científico, né? Que era aquele conhecimento que deixa de lado essas questões míticas e basicamente vai buscar exibir, vai buscar consagrar a natureza por si só. Ou seja, o que isso quer dizer? Que é buscar entender a natureza partindo dela mesma, buscar a causa dos acontecimentos e dos fenômenos dentro da própria natureza. Ou seja, um exemplo é deixar de buscar falar, né? Buscar explicar que se está acontecendo um maremoto é porque Poseidon quis. Em vez de explicar dessa forma, eles vão deixar de lado essa parte mítica e falar, beleza, por que será que está acontecendo esse maremoto? Será que ela tem relação com a erupção que está acontecendo ali perto? Será que tem a ver com esse terremoto que deu aqui, com essa tremedeira, né, na Terra? Porque não existia essa concepção de terremoto na época, se eu não estou enganado. Mas
a gente entende que foi um grande passo essa tentativa da explicação mítica, porque foi a partir dela, a partir desse erro de explicação, né, a partir dessa tentativa e erro, que, por ser a primeira tentativa de explicação, foi possível ter uma melhora, foi possível abrir portas para o pensar crítico, né? Porque eles falaram, pô, se a motivação da natureza é os deuses, então como que a gente vai encontrar a explicação desses fenômenos? Fica meio que nublado, sabe, o conhecimento. Portanto, graças a essa primeira tentativa de explicação, que surgiram os filósofos naturalistas, e aí sim a gente dá início de verdade, né, deixando essa parte mítica, ao conhecimento científico por si só, né, que é aquele que entende a natureza partindo dela mesma, ok? Então, creio eu que se vocês conseguirem assimilar bem essas ideias que eu passei, vocês conseguem responder com exatidão uma das questões. Vamos dar continuidade. Bom, bom, a segunda questão, ela se refere à Idade Média, né? A gente já agora deu um salto aqui no tempo e basicamente é para entender por que teve uma trava no conhecimento científico, né? O que aconteceu para o conhecimento científico ter esse declínio? Vamos dar uma olhada aqui. A Idade Média é, para o pensamento geográfico, um período de estagnação e mesmo de retrocesso. A queda do Império Romano no Ocidente, em 476 depois de Cristo, e a difusão do cristianismo dão início a esse novo momento da história da humanidade, instalando um processo de fragmentação na produção do conhecimento científico e geográfico. As causas para essa fragmentação podem ser encontradas no contexto social, econômico, religioso daquela época. As invasões dos bárbaros vão provocar uma situação de guerra generalizada em boa parte do espaço europeu ocupado pelo Império Romano. Tal situação irá provocar na Europa consequências importantes que levarão ao isolacionismo espacial das sociedades e à instauração do sistema feudal. O fervor intelectual que havia favorecido a reflexão sobre a forma e a configuração da Terra desapareceu. O estoicismo deixou de se apoiar. Ou seja, resumindo aqui, o que está acontecendo? Basicamente, a queda de Roma. Vale lembrar, né, pessoal, que Roma foi um império que governou boa parte do mundo conhecido. Então, basicamente, o que se tinha de conhecimento sobre sociedade, sobre economia, sobre religião, sobre conhecimento científico, tudo vinha de Roma. Roma que cedia base para a sustentação desse conhecimento. O que acontece? A partir do momento que Roma sai do poder, ou seja, que Roma tem o seu declínio, começa-se a entrar como se fosse numa crise. Não sei se pode se colocar dessa forma, mas dá início a de uma crise social nesse sentido, porque deixaria de ter como verdade o conhecimento que vem de Roma para sustentar outras verdades. Por exemplo, o que antes era explicado religiosamente como uma causa de vários deuses, começa a ser sustentado por um deus só, né? Dentro do que é dentro do cristianismo. Então, essa mudança na religião e, por consequência, né, vale lembrar que a religião influencia também na atuação social. Portanto, a gente entende que dentro de uma sociedade cristã existem determinados tipos de atitudes dentro dessa sociedade que vão refletir em sua constituição, né? Que eu quero dizer? Por exemplo, a Constituição cristã, né? Uma constituição de uma sociedade cristã, baseada na religião cristã, vai vir com é, processos dogmáticos que vão contra, por exemplo, a barbaridade, vão contra as guerras, né? Vão contra aquela questão de
matar para conquistar, né? Que basicamente, quando a gente vai na religião do Império Romano, né, a religião politeísta, eles entendem que essa questão do matar e conquistar faz parte da glória, né? Então, é uma coisa que a religião deles apoia. Já na religião cristã, não. Então, a gente percebe que tem um embate e uma mudança na sociedade por conta dessa mudança na religião. E, por consequência, uma mudança na economia, uma mudança em uma série de áreas, a partir do momento que teve essa queda do Império Romano, certo? Porém, a partir do momento que teve essa queda no Império Romano, a Europa ela ficou dividida em uma série de pequenas áreas politicamente diferenciadas, deixando de existir uma política uniforme sobre o território. Vale lembrar que é, quando teve essa destituição do Império Romano, a Europa se fragmentou e, portanto, teve uma divisão do conhecimento, ou seja, ele parou de ser é, propagado porque Roma já não estava mais no poder. Vieram-se outras fontes de conhecimento, né? Vamos continuar dando uma olhada aqui. Ó, a desarticulação dos sistemas de comunicação, ligada ao fato de a Europa se encontrar relativamente despovoada, dificultando o deslocamento de pessoas, troca de ideias, de bens entre suas diferentes áreas. Ou seja, vale lembrar, pessoal, que o conhecimento, para ele se permanecer enquanto conhecimento, ele tem que ser propagado. Por exemplo, essa história que eu estou contando aqui para vocês hoje, sobre a história do pensamento geográfico, se ela deixar de ser propagada, se as pessoas não falarem mais dela, a história vai cair em esquecimento, certo? Então, o que a gente tinha de conhecimento vai se perdendo se ele não for, se essa troca de ideias não acontecer, né? Bom, vamos lá. Ou seja, várias coisas estão contribuindo para esse desmanche do conhecimento científico que estava desenvolvido na época. A queda do Império Romano, porque com essa queda mudou-se os costumes, mudou-se a religião, mudou o aspecto social e econômico. Como a Europa ficou fragmentada, teve uma dificuldade do deslocamento de pessoas e da troca de ideias. Ou seja, temos dois fatores. Vamos continuar aqui para ver o que mais que, que favoreceu esse atraso no conhecimento científico, né? Vamos lá. O sistema que se constitui é essencialmente isolacionista e tenta resolver seus problemas a partir da autossubsistência e do próprio feudo, prejudicando a mobilidade das pessoas, as trocas e a ampliação do horizonte geográfico, que se verificou na antiguidade. Que é o que a gente já está falando aqui, né? Da continuidade. Bom, aqui são exemplos, né? Do período. Bom, o terceiro fator que a gente pode agregar do motivo dessa decadência, né, do conhecimento científico na Idade Média. A influência da Igreja. Nesse período, a Igreja Católica representa o maior poder europeu associado às diversas aristocracias, uma vez que se constitui uma única instituição com influência sobre todos os feudos. Dessa maneira, as responsabilidades para as questões da vida cotidiana, individual, social e políticas passaram a ser dadas a partir de interpretações bíblicas. Ou seja, para a gente estar caçando qualquer tipo de explicação, ela tem que vir de uma interpretação bíblica. Isso apresenta um declínio para o pensamento científico, porque vale lembrar do que a gente acabou de falar, do pensamento mítico. Qual que era a crítica ao pensamento dos míticos? Vou até voltar aqui para vocês poderem ver essa questão desse paradoxo, porque a partir do momento que a gente tenta explicar as causas dependendo da vontade dos deuses, como que a gente vai encontrar as causas e explicar os fenômenos da natureza se depende da vontade dos deuses? Ou seja, fica um paradoxo, fica uma questão muito complicada. Fica imprevisível, na verdade, porque a gente vai ver um fenômeno na natureza e vai falar, pô, ele aconteceu por causa disso. Tá, mas esse fenômeno causou um grande estrago. Será que não teria como a gente prever ele para evitar esse estrago? Como que a gente vai prever se depende da vontade dos deuses, né? E a gente sabe, né, que as vontades devaneiam, elas mudam, são imprevisíveis. Então, é um paradoxo, é um problema. Então, quando o conhecimento está associado à questão religiosa e à questão é, parecida com essa questão mítica, ou seja, uma causa difícil de ser alcançada, a gente entende que tem um problema, né? E a Idade Média foi o auge disso. Porque, basicamente, tudo que tinha de conhecimento científico foi
usado em favor das interpretações bíblicas, né? Tudo que foi constituído pelos gregos, pelos romanos, de conhecimento científico foi utilizado pela igreja pela causa bíblica, né? Pela causa religiosa. Ou seja, basicamente, se perguntavam, por que está tendo esse maremoto? Eles vão falar que é uma punição de Deus, porque Deus amaldiçoou o povo. Enfim, basicamente, se me permitem dizer, é como se fosse um emburrecimento do povo. Basicamente, eles não deixavam que o povo tivesse acesso a essa verdade, não pudessem buscá-la. Certo? E aí, a humanidade passou por quase 1000 anos dessa cegueira perante os acontecimentos. Certo? Esse é o terceiro fator. Vamos relembrar os três fatores de novo. O declínio do Império Romano, a dificuldade dos deslocamentos das pessoas e da troca de ideias. Terceiro, a influência da igreja, que basicamente dependia das interpretações bíblicas para explicar a natureza, a ciência e tudo mais. E basicamente é a introdução dos novos caráteres teológicos e não geográficos, ou seja, como é que a gente pode explicar isso? Ó, vamos ler aqui que eu acho que vai ficar mais fácil para eu poder passar essa ideia para vocês. Ó, há uma adoção do conhecimento há uma adoção dos conhecimentos geográficos, no entanto, a interpretação dos lugares é bíblico. Utilizam-se mapas romanos, no entanto, introduzindo novos caracteres teológicos e não geográfico. Ou seja, isso daqui está nos dizendo o seguinte, que eles vão alterar o que se tem de realidade e transfigurar ela pelo olhar teológico. O que isso quer dizer? O que antes era um mapa que tinha uma constituição, que tinha uma precisão cartográfica boa para a época, vai se tornar um mapa puramente teológico e com a verdade distorcida. Por exemplo, esses mapas TO, né? Que é onde ficaria a Ásia na parte de cima, Europa na esquerda e África na direita, que é o mapa em TO, né? Com Jerusalém no centro. O que isso implica? Nós sabemos hoje que a Terra não é dessa forma, correto? Então, a gente entende que essa interpretação é falsa. Ou seja, além de eles não darem acesso às pessoas sobre o conhecimento que a gente tem como verdade, eles também contavam ideias falsas sobre o mundo para as pessoas. Apresentavam isso aqui como verdade, como que esse fosse o mapa do mundo, sendo que não é. Então, isso implicaria em problemas. Né? Então, por isso que a gente entende que esse período foi um declínio. Porque além de não permitir que o povo encontre a verdade sobre o conhecimento científico, também ensinaram mentiras para as pessoas. Né? Falaram que isso é o mundo, sendo que sabemos que não é. Bom, outra coisa também, né, que dificultou é a questão das concepções fabulosas, né, gerando mapas fantasiosos de crenças em seres monstruosos. Basicamente, o conhecimento voltou para estaca zero, né? O que a gente tinha startado, o que a gente tinha iniciado com os gregos numa tentativa de explicar o mundo partindo dos conhecimentos é, míticos, voltou para ele mais uma vez. Né? Porém, dessa vez, estagnado. Não foi igual nos gregos, que foi um passo para poder ter uma evolução. Aqui foi para estagnação total mesmo. Porque tudo o que a gente tinha de conhecimento foi jogado fora. Certo? Por isso que é um declínio na Idade Média. Nesse sentido aqui. Belezinha, pessoal? Vamos dar continuidade. Bom, Renascimento. Vamos lá. Nossa, já vi que eu vou ter que consertar minha resposta. Não, fica tranquila. Estamos aqui para ajudar. É aquela coisa, eu posso não estar dando a resposta com exatidão, mas estou ajudando vocês a pensarem sobre as respostas suas, né? Ajudando a abrir os seus olhos para mais coisas, né? Essa que é a função aqui. Mas fica tranquilo, vamos lá. Bom, no início do século XVII, não, XVI, as mudanças começam a se tornar mais evidentes. Que mudanças são essas, né?
que são, no caso, isso aqui, estou falando de mudanças pós-Idade Média. O Estado cuja base territorial se reforça baseia o poder nos seus exércitos e na sua armada. É mais fácil fazê-los manobrar quando se dispõe de mapas para visualizar o teatro de operações, a expansão ultramarina, que incita as descobertas, reclama também as ajudas gráficas com os progressos de artilharia. Ou seja, o que isso aqui está dizendo para a gente? Que agora a precisão geográfica é muito mais importante. Vale lembrar, pessoal, que aqui a gente está fazendo esses pulos grandes de períodos, basicamente para buscar ser objetivo nas questões. Existe uma história para sair da Grécia, do Roma, para chegar na Idade Média e para chegar aqui no Renascimento. E essa história a gente está contando ao longo das monitorias. Então, quem está sentindo que não está conseguindo absorver essas passagens, eu sugiro que busque acompanhar as aulas. Se não puder, não tiver tempo para poder rever as aulas, leia os slides, sabe? Procure responder as questões. Se uma questão ou outra que você não conseguir responder, pode vir no WhatsApp perguntar, pode vir nas monitorias também perguntar, ou utilizar os grupos. O importante é que para vocês, eu estou partindo do seguinte preceito, que vocês já têm conhecimento dessa transição. Eu não estou explicando detalhadamente toda essa passagem desses 3 períodos aqui, porque eu acredito que vocês já estão acompanhando a monitoria, estão acompanhando as aulas, estão lendo os slides e estão respondendo as questões. Então, porque se vocês estão fazendo isso, vocês vão conseguir é, entender esses pulos, sabe? Vocês vão conseguir preencher com o conhecimento que vocês já adquiriram esses pulos que eu estou fazendo aqui, né? Só para explicar melhor para quem estiver vendo o vídeo depois, né? Bom, vamos lá. Renascimento. A gente entende aqui que no Renascimento está tendo um resgate do conhecimento cartográfico, porque agora ele vai ter uma utilidade prática, né? Como assim? Basicamente, ele vai auxiliar nas guerras e também nas navegações, né? Ou seja, o conhecimento geográfico aqui ele vai ter uma utilidade, certo? E por ter essa utilidade tanto militar como para as navegações, é, a gente percebe que vai tendo gradativamente uma mudança, certo? E qual que é essa mudança que ocorre? Basicamente, o que antes era negligenciado como conhecimento sem importância começa a ter uma retomada, a ter uma importância maior. O Renascimento ele é marcado por uma retomada do quê? De conhecimentos que ou estavam ocultos, né? No caso, ocultos por quem? Pela Igreja. Um exemplo, é, as obras greco-romanas, de Aristóteles, de Platão, enfim, todas as obras desses autores estavam sendo ocultas pela Igreja e estavam sendo utilizadas para explicar para a causa divina, né? Elas estavam sendo utilizadas para explicar a Deus, sendo que, na sua origem, elas não tinham esse objetivo. Por exemplo, se Aristóteles ou Platão, né? Não que ele tenha dito isso, mas para vocês entenderem o exemplo. Se Aristóteles e Platão, né? Ou melhor, se Aristóteles ou Platão buscavam dizer dentro da natureza existe uma finalidade. A natureza se organiza segundo um fim. Se eles diziam isso, a igreja pegava isso e fazia o seguinte: não, a natureza se organizava segundo a finalidade proposta por Deus. Estão entendendo a ideia? Eles faziam uma adaptação do que era dito lá para explicar a fé, né? Para explicar a causa divina. Então, quando tiveram acesso a esse conhecimento da forma que ele realmente estava escrito, com o mesmo intuito, teve uma retomada. E aí a gente já pode agregar um primeiro elemento, retomada dos gregos, retomada do conhecimento grego agora na íntegra.
não sendo adaptado para a fé cristã, mas agora na íntegra, realmente da forma que os gregos queriam que as pessoas soubessem, certo? Vamos lá. Bom, aqui, né, vale ressaltar que esse realce da cartografia também se representa uma participação no Renascimento, porque é uma retomada de algo que antes era negligenciado, né? Era algo que era puramente para explicação ou fantasiosa ou para explicação bíblica, começa a ter uma importância real para as descobertas. Então, a gente está tendo uma retomada da cartografia enquanto aplicação técnica, seja para as guerras ou para as descobertas. Né? Mais um fator, mais uma coisa que é retomada no Renascimento. Então, são duas coisas. O conhecimento dos gregos, né? Conhecimento greco-romano na íntegra agora, sem o filtro da igreja, né? A retomada da cartografia, de forma mais técnica, mais prática, aplicadas às guerras e às navegações. Vamos dar continuidade aqui. Bom, continua falando das navegações. Os mapas, mais uma vez, começam a ter o engajamento buscando a acurácia. Né? Aqui para questões políticas, questões administrativas, questões militares. Então, era nesse intuito. Não? Por isso que se viu a importância da cartografia e buscou-se desenvolvê-la. Vamos lá. Ok. Bom, outra quebra. Basicamente, foi várias coisas que aconteceram ao mesmo tempo. A partir do momento que teve as descobertas e descobriu-se que o mundo na verdade era assim, eles foram começando a perceber que o que a igreja estava dizendo não era 100% verdade. Né? Perceberam, ó, olha a diferença, né? Perceberam que eles estavam mentindo para eles. E quando eles descobriram que os conhecimentos greco-romanos foram escondidos também deles, que basicamente eles estavam utilizando distorcendo o conhecimento greco-romano, teve uma rachadura, né? Ou seja, foram várias consecutivas acontecimentos que prejudicaram a visão da igreja, né? Percebeu-se que a igreja estava mentindo para eles. Outro fator, outra coisa que aconteceu também durante esse momento, que também tem a ver com uma retomada, que é basicamente o seguinte, que é a reforma protestante e a ciência moderna. O que acontece? Conforme a gente está falando aqui, né, nesse período surgem diversas rachaduras no monopólio da verdade. Quem que tinha o monopólio da verdade? A Igreja Católica. Vamos lá. Quem que dá o primeiro passo? Tomás de Aquino, com a Suma Teológica, né, sua obra. Basicamente, o Aquino ele vai dar o primeiro passo para ter um distanciamento da igreja. Ok, Aquino ainda era da igreja? Sim. Ele ainda mantinha sua fé cristã? Sim. Mas o passo importante que ele deu foi o seguinte, que é buscar entender a obra de Deus, né? Buscar entender a, a criação de Deus, como ela foi criada. Basicamente, era... Beleza, a gente entende que Deus criou, mas vamos buscar entender essa criação. Aqui ainda estava atrelado, né? Buscando compreender a natureza enquanto obra divina. Bom, porém chega no momento em que a gente percebe o que acontece? Que o homem vai buscando voltar a entender a natureza, assim como nos gregos, porém parecido com os filósofos naturalistas. Em que sentido? Desligando ela dessas causas religiosas e culturais. Buscando entender a natureza, encontra as suas causas dentro dela e não fora dela. Ou seja, buscando entender a natureza não partindo da explicação de Deus, mas partindo dela mesma. Certo? Ou seja, é uma desconexão. O Aquino ele deu um passo que quem leu Aquino conseguiu ir dar um passo ainda mais longe. Se Aquino deu o passo para resgatar, né? Vale lembrar, né, pessoal? Para
retomar o estudo científico aplicado à natureza, mas ainda, né, lembrando, Tomás de Aquino ainda estava atrelado ao entendimento da obra divina, né? Aqui, ó, buscando compreender a natureza enquanto obra divina. Mas quem leu Aquino, quem estudou Aquino, viu que a partir do momento que você busca entender a natureza, você começa a compreender que ela tem uma unidade em si só, né? Ou seja, ela, assim como os gregos viram, é possível se compreendê-la, né? Encontrar as suas causas nela mesma. Não há necessidade de trazer a, aqui a fé religiosa ou o conhecimento mítico, né? Fazendo uma relação com os gregos, porque é um período muito similar, né? Então, três coisas: desenvolvimento da cartografia, retomada do conhecimento greco-romano e distanciamento da explicação baseada na igreja, ou seja, distanciamento da explicação da igreja e, a aproximação, né, e a retomada da explicação da ciência, da explicação da natureza por ela mesma. Né? Isso, renascimento, pessoal. Vamos lá. Outro acontecimento, reforma protestante do Martim Lutero. Basicamente, a crítica deles foi religiosa, mas abriu alas para outras religiões surgirem. Por quê? Basicamente, o Lutero ele vai ler o Evangelho de Jesus Cristo e vai falar o seguinte: se Jesus andava a pé, por que, que eles tinham que levar o Papa, sabe, tinham que carregar o Papa, sabe? Por que, que eles tinham que tratar... ah, 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 lógico, pessoal, eu estou dizendo isso baseado nas críticas de Lutero. Não estou dando minha opinião religiosa aqui sobre nenhuma religião. Meu intuito não é esse. Meu intuito aqui é resgatar a crítica que foi feita nesse período, certo? As palavras que o Lutero utilizou em sua época. O que, que ele viu e não concordou, certo? Vamos dar continuidade. Então, o Lutero vai criticar essa postura da igreja dessa questão luxuosa, né, dele sempre estar envolvido tudo em ouro e prata, de fazer essa comparação com a Bíblia, né, de que os profetas andavam a pé, Jesus Cristo andou a pé, por que, que eles têm que ser carregados e por que, que tem que estar tudo nesse luxo, sendo que Jesus escolheu ser pobre? Essas comparações, sabe? Então, o Lutero ele vai falar o seguinte: nós temos que entender a Bíblia enquanto a nossa própria leitura sobre ela, certo? Nós compreendemos que basicamente, o que Deus vê como importante para a gente está lá na Bíblia, está lá com as palavras dele. Então nós não precisamos de intérpretes, nós não precisamos de papa, não precisamos de outras é, análises sobre aquelas questões. Basta o que está lá escrito. E o estudo tem que ser sobre o que está lá escrito. Isso é Lutero falando. Então a gente entende que teve um rompimento da única religião enquanto catolicismo para abrir para o protestantismo e aí entre outras, né? Deu-se início a uma formulação de outras religiões e, portanto, a gente entende que esse desvínculo da Igreja Católica possibilitou, mais uma vez, que o conhecimento científico voltasse a andar. Então, a retomada é com força total do estudo científico, partindo agora distante do declínio que aconteceu na Idade Média, com a Igreja e com todas aquelas questões que já dizemos aqui, né? Creio eu que é basicamente isso. Lógico, aqui as descobertas científicas também foram importantes, né, para marcar ainda mais esse renascimento, né? Porque aí tivemos a descoberta de novas realidades, né? Como assim novas realidades? Que o Sol, que na verdade a Terra não gira em volta do que no caso a Terra não está no centro do universo, é sim o Sol, a Terra anda em torno do Sol, enfim, várias descobertas que foram muito importantes para a gente estar entendendo o nosso mundo. E por que que isso criou uma revolução, né? Por que que isso foi uma revolução científica até, né? Porque trouxe um compreendimento ainda mais amplo sobre o mundo. Ou seja,
Graças a esse renascimento, se tornou possível que a ciência voltasse a andar, entendeu? Agora distante da religião, certo? Belezinha, vamos para o próximo ponto. Por que o Gates se apoiava na paisagem para compreender a natureza e como isso influenciou Humboldt? Vamos lá. Ok, Isaac Newton. Não é nessa aula. Aqui, Goethe. Bom, o que acontece? Por que para o Goethe era importante o estudo da paisagem, né? Por que ele se apoiava na paisagem para compreender a natureza? Bom, basicamente, para o Goethe, a paisagem seria a síntese da relação entre as formas da natureza. Ou seja, seria uma síntese de diversos processos em um determinado momento de observação. Ou seja, a gente parte do princípio que a paisagem é um recorte da natureza, né? É parecido com a foto, vale lembrar que nesse período não tinha foto, né? Só existia pinturas. Então era um momento captado que iria apresentar uma síntese de diversos processos. Ou seja, se a gente quisesse aprender a natureza em toda a sua complexidade, ou seja, entender tudo o que está acontecendo nessa pintura, por exemplo, nós precisaríamos usar a paisagem como categoria de análise para esse entendimento. Ou seja, a gente entende, né, que para a gente ter um desenvolvimento científico, ou seja, ter um desenvolvimento do conhecimento sobre a natureza, a gente precisa fazer isso de forma científica e artística, né? Ou seja, usando da paisagem, que aqui, antes dessa galera aqui, era um conceito das artes cênicas, né? Artes visuais, ou seja, a paisagem era um conhecimento puramente artístico, as pinturas também, porém, graças à paisagem e o desenvolvimento artístico, dessa sensibilidade que o pintor tem que ter para pegar o melhor ângulo, para pegar esses maiores nuances da natureza, foi o que foi capaz do Goethe visualizar que através disso pode se constituir conhecimento científico. Porque a partir desse desenvolvimento, dessa análise da paisagem e das suas relações, a gente pode compreender os diversos processos que acontecem nessa imagem. Você entende que ela faz uma síntese, porque aqui a gente está percebendo tanto a questão climática, a questão do relevo, a questão hídrica, a questão da vegetação. Então a gente percebe que tudo está amarrado aqui. E essa amarração é mostrada através do quê? Do estudo dessa paisagem, né? Dessa paisagem enquanto categoria de análise, né? Então, por que o Goethe se apoiava na paisagem? Porque a partir dela que se podia compreender o todo, né? Podia se compreender a totalidade e porque nessa totalidade expressa na paisagem exibia uma síntese de diversos processos, né? Esses processos que eu acabei de explicar para vocês aqui, ok? Beleza. Como que isso chega até o Humboldt? Basicamente, qual o momento que o Goethe está vindo aqui? Ele está vindo de um momento de extrema racionalização. O que isso quer dizer? Basicamente, o que se tinha de método para entender o mundo era matemático e físico. Não existia o fator humano envolvido, não existia o fator sensível, não existia o fator artístico. Era puramente matemática e física. E se uma teoria não fosse expressa de forma matemática, antes do Goethe aqui, antes do início do romantismo alemão, não tinha nenhuma validade. E isso implica uma crítica. Pô, peraí, como que eu não posso me colocar como um elemento também para análise científica? Né? Como pertencente daquela paisagem, como pertencente do mundo. Então, o Goethe ele faz um importante trabalho porque a partir do momento que a gente está falando de visão do artista, está falando da sua interpretação enquanto ser humano sensível àquele conteúdo que está na natureza, a partir do momento que, para fazer ciência, depende do ser humano, o, que é o que o Goethe está dizendo para a gente aqui, através do estudo de paisagem associando o conhecimento científico ao artístico, Goethe está reconectando o homem ao mundo, está trazendo ele de volta. Né?
Aqui, pessoal, estou buscando ser um pouco mais sucinto, porque a gente tem uma aula inteira, basicamente, que a gente falou só do Goethe e do Humboldt, né? É uma das monitorias passadas. Então, recomendo que vocês vejam também. Quem quiser, quem ficar com dificuldade para entender isso, cada uma dessas aulas que eu estou resgatando aqui, eu falei detalhadamente em uma das monitorias. Então, se vocês não tiverem conseguindo entender, podem vir falar comigo no WhatsApp, podem utilizar o grupo ou rever essas aulas, sabe? Tá tudo lá explicadinho, com o máximo de detalhes possível. Aqui é só uma revisão, deixa eu passar um pouco mais rápido, até porque já está dando horário também. Tá. Então, como que isso chega até Humboldt? Basicamente, o Goethe e o Humboldt eram amigos, né? No caso, o Humboldt vai conhecer o Goethe após ele fazer a viagem à Itália dele. Ou seja, após ele fazer essa viagem para se tornar um pouco mais sapiente sobre a ciência, no caso, colocar ela em prática, né? Porque basicamente ele só tinha estudos até o momento. Então ele vai conhecer um Goethe mais maduro, né, o Humboldt. Bom, o que o Humboldt vai fazer? Posteriormente, o Humboldt faz uma leitura geográfica da realidade, incorporando essa influência e tendo a paisagem como categoria de análise. Ou seja, como que isso chega até o Humboldt? Através da amizade deles, e ele vai incorporar essa leitura geográfica da paisagem para interpretar a sua realidade, para interpretar essa natureza. Vale lembrar que o Goethe era naturalista, então o objetivo dele era sempre estar entendendo a natureza. E agora a gente já está religando com a primeira diferença entre o Humboldt e Ritter, que já é a próxima questão. O Humboldt ele era naturalista e o Ritter ele é o cara da história, né? Historiador. Deixa eu ver se é nessa parte que está aqui lá abaixo. Tá. Vamos lá. Diferenças entre Humboldt e Ritter. Basicamente, o Humboldt, o foco. Vale lembrar também que isso foi conteúdo da aula passada, que a gente explicou ainda mais com detalhes essa relação entre Humboldt e Ritter. A gente deu exemplos e basicamente falou bem mais. Então aqui eu vou buscar ser um pouco mais sucinto, né? Porque já foi algo que eu já disse antes, tá? Bem no finalzinho da aula, se eu não me engano. Então vamos lá. É... O foco do Humboldt, né, e diferente do Ritter, é que o Humboldt queria, como ele era naturalista, ele queria entender o quê? A natureza. O Ritter, como ele é historiador, ele queria entender a história. Mas do que, né? História da sociedade. Certo? Um exemplo básico. Ó, pro Humboldt, ele vai estar buscando entender essa natureza aqui, ó. O porquê que essa natureza é desse jeito. Por que, que teve esse deslocamento? Por que, que teve o aumento, né? Aqui eu vou usar uma linguagem coloquial para não deixar difícil, né? No sentido, não usar termos de geomorfologia. Por que, que teve aumento desse buraco aqui, dessa rachadura? Por que, que a água passou por esse meio? Por que, que o relevo está dessa forma? Por que, que a vegetação está dessa forma? Por que, que aqui tem pinheiros, né? Na verdade, acho que não é um pinheiro, mas enfim, por que, que tem essas árvores aqui? Basicamente, isso é o Humboldt. O que, que o Ritter vai fazer? Ele vai buscar entender a sociedade em contraste com a natureza. Para o Ritter, ainda assim era importante a natureza, porém, ele queria entender como a natureza influenciava no homem e como o homem influenciava na natureza. Ou seja, era o primeiro passo para a relação sociedade-natureza. Certo? Então, retomando, Humboldt entender a natureza por si mesma e Ritter entender o ser humano dentro dessa natureza. O foco é diferente, sabe? Belezinha? Essa é uma das diferenças. Bom, que outra que a gente pode ressaltar aqui também? Deixa eu dar uma olhada. Bom, tá, formação filosofia e história. E o Humboldt ele era naturalista, né? Então, é a primeira diferença aqui, que o Humboldt, a formação deles era diferente também, né? Então, como a formação era diferente, as perspectivas sobre o mesmo assunto eram diferentes. Por exemplo, se você pergunta uma opinião política para alguém que é, por exemplo, das ciências sociais, pode ser, né, diferente de quem está em um outro curso. O que isso quer dizer? Que basicamente o seu curso que você está influencia na sua visão
sobre o mundo, né? A sua formação influencia sobre a forma de você ver sobre o mundo. Por exemplo, a gente enquanto geógrafo, a gente tem uma visão sobre o mundo, certo? Mas quem é médico tem uma visão diferente, quem é advogado tem uma visão diferente, sabe? Perito criminal, enfim, a sua formação influencia na forma de você ver o mundo. Então, por eles terem formações diferentes, eles têm visões diferentes sobre o mundo. Bom, aqui é a primeira diferença, né? Para o Humboldt, não existe, pro Humboldt o mais importante era a paisagem natural. Já para o Ritter, ela não existiria. Porque, para o Ritter, o homem transforma a natureza e esses processos e constrói sua história deixando as suas marcas, né? Ou seja, é o início do estudo histórico, né? Da paisagem cultural. Bom, bom, ó, a segunda diferença. Enquanto o Humboldt vai enfatizar a natureza, o Ritter vai enfatizar o homem. Bom, tá. Outra modificação, que era no seu método de estudar a paisagem, que era através da análise e comparação dos arranjos individuais associados à sua história. Ou seja, basicamente, por mais que ele fizesse um método comparativo parecido com o Humboldt, o intuito era comparar sociedades, comparar histórias, comparar algo mais próximo ao ser humano enquanto agente dentro dessa natureza. Certo? Isso é uma mudança drástica, porque para o Humboldt é entender a natureza enquanto causa dela mesma, né? Fazendo um resgate agora até do que a gente disse agora, né? Tá. Isso aqui no caso é algo em comum, né? Basicamente é isso, pessoal. Eu busquei ser um pouco mais sucinto para não ficar muito longo, porque tem conteúdo aqui o suficiente para 5 aulas, então a gente tem que estar sendo um pouco mais enxuto para poder ser mais objetivo e conseguir pelo menos dar um norte para vocês, da onde vocês podem encontrar as respostas, né? Lógico, eu não vou deixar elas totalmente prontas, eu vou deixar aqui para vocês um norte para onde vocês podem buscar e encontrá-las, tá bom? Espero que vocês tenham conseguido. Espero que eu tenha conseguido ajudar vocês de alguma forma. Se tiverem dúvidas, utilizem um grupo. Pode me chamar no pessoal, no WhatsApp. Eu vou buscar responder. Venham nas monitorias, façam perguntas. Estamos aqui justamente para ajudar vocês mesmo, para tirar todas as suas dúvidas e basicamente mostrarem para vocês o que é o geógrafo, né? Qual foi o caminho que o geógrafo fez para chegar até o momento que ele está, né? O que é o nosso curso? Para a gente se identificar dentro do mundo, para a gente saber quem somos. Essa é a função dessa disciplina, né? Então,